Boa noite a todos os meus amigos e irmãos do Face. Eu estou aqui para cumprir o desafio que me foi feito pela Juscelane Gonçalves, a minha filha, para lançar a palavra através do Face. E eu estou fazendo isso hoje, essa noite, depois do culto, que foi uma bênção, graças a Deus, porque somente hoje eu estou com a minha cinegrafista, a Priscila. Então eu estou aproveitando para fazer esta gravação. Durante essa semana eu estive lendo, como faço costumeiramente, e eu li uma história. E essa história ficou gravada, não toda a história completamente, mas algumas coisas ficaram gravadas em minha mente e eu fiquei meditando naquelas palavras. E aquelas palavras que eu li na história me trouxeram à mente exatamente a palavra que foi trazida no Lançando a Palavra aqui pelo Face, da minha filha Juscelane Gonçalves, que me desafiou, e da minha filha Priscila Correa, que também lançou a sua palavra. Ambas falaram nas suas mensagens. Uma falou sobre as pessoas que reclamavam, as pessoas que murmuravam lá no tempo em que Moisés estava fazendo a travessia do deserto com o povo judeu, o povo de Israel, a Juscelane. E a Priscila falou sobre gratidão, agradecer sempre, independente da circunstância, independente da situação, nós devemos ser sempre alegres e gratos ao Senhor. E essa história me fez lembrar isso, por isso eu quero deixar com você, e eu anotei algumas palavras para que eu não viesse a esquecer desta história. A história conta que um certo jovem estava lamentando, estava reclamando, murmurando e culpava a Deus. Ele culpava a Deus pela situação difícil em que ele estava vivendo. E ele se encontrava numa situação que ele estava reclamando a Deus por causa dessa situação. E ele dizia que Deus abençoava as demais pessoas, que Deus dava aos outros riquezas, e a ele Deus não concedia riquezas, não concedia bens, propriedades, e por isso ele estava reclamando e murmurando. E ele reclamava dizendo: como eu posso enfrentar a minha vida se Deus não me concede bens, Deus não me concede dinheiro? E um ancião que o ouvia reclamar, murmurar, ouviu e fez a ele uma pergunta. E perguntou esse ancião: acaso você é tão pobre, que não tem nada a agradecer, somente a murmurar? E disse a ele: você poderia, por exemplo, você daria em troca de uma grande quantia financeira, você daria, por exemplo, a tua mão direita, você daria a tua mão direita para ser amputada se lhe fossem entregue 100 mil reais, por exemplo? Aquele jovem disse que não, ele não ia amputar a sua mão direita por 100 mil reais. Ao que o ancião novamente perguntou: e a sua mão esquerda, você permitiria que fosse amputada por 100 mil reais? Ele disse: não, por dinheiro nenhum eu permitiria que fosse amputado nenhuma de minhas mãos. Mas aquele ancião, depois de ouvir tanta reclamação, murmuração daquele jovem por falta de dinheiro, porque ele queria bens, ele queria adquirir cada vez mais, aquele ancião disse àquele jovem: se acaso te desse 500 mil reais, você ficaria cego? Aceitaria dar as suas córneas em troca de 500 mil reais? O jovem, num sobressalto, ele disse: que Deus me guarde de pensar tal coisa. Jamais eu ficaria cego de um olho por dinheiro algum, por riqueza alguma. E o ancião então disse a ele:
Então por que te queixas? De que você reclama? Não vês que Deus te concedeu uma imensa fortuna? Ele disse, você tem força, você tem saúde, você tem inteligência, então por que reclama? E isso me fez lembrar, meu amigo, de um versículo na palavra de Deus, que eu quero deixar para você nessa noite, que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 39, onde diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Meu amigo, nessa noite eu gostaria de deixar para que você meditasse algumas palavras. Nós muitas vezes temos tudo que nós precisamos. Nós temos saúde no corpo para o trabalho, nós temos as mãos, os pés, nós andamos, caminhamos, nos movemos, vivemos, existimos, como diz a palavra de Deus. Nós podemos adquirir através de nosso esforço, de nosso trabalho, e nós muitas vezes reclamamos porque nós queremos obter alguma coisa que não está no momento no nosso alcance. Nós queremos bens, nós queremos coisas materiais, nós queremos ter coisas e esquecemos de um bem maior que o Senhor nos concede, que é de estarmos vivos. A cada dia nós estamos vivendo, nós estamos respirando, nós podemos nos mover, nós podemos andar, caminhar, nós podemos segurar as coisas, nós podemos ver. Quantas pessoas que não enxergam, que gostariam de estar em nosso lugar, que não podem ver, que não podem ouvir, que não podem falar, e muitas vezes as pessoas na própria igreja vão para a igreja, assistem aos cultos, assistem, verdadeiramente assistem, porque elas não cultuam a Deus, elas não louvam com sua voz, elas passam o momento do louvor inteirinho sem abrir a sua boca para louvar e adorar ao nosso Deus que tanto nos concede bênçãos. Não abrem a boca para glorificar a Deus ou para louvá-lo. Não batem palmas, porque a palavra de Deus diz que nós devemos, diz tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E diz, batei palmas com alegria para o Senhor. Então o Senhor nos dá o corpo todo perfeito, sadio, para que com Ele possamos honrá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. E nós vamos a um culto, não abrimos a boca, não cantamos, não batemos palmas, não honramos, glorificamos a nosso Deus e queremos receber bênçãos dele. Queremos que Ele nos conceda bênçãos no nosso trabalho, na nossa vida financeira, nos nossos negócios, na nossa vida sentimental, enfim, em nossa vida em todas as áreas, mas nós não fazemos nada para honrá-lo, para agradá-lo, para render a Ele toda a honra e toda a glória. Muitas vezes nós queremos só receber do Senhor e murmuramos quando Ele não nos concede aquilo que nós desejamos. Mas a palavra de Deus é bem clara e ela diz: alegra-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. Quando nós nos alegramos na presença do Senhor, nós louvamos com alegria a Ele, quando nós damos o nosso melhor, priorizamos a Deus em nossa vida, com certeza Ele diz na sua palavra que não haverá necessidade de pedirmos, porque Ele nos dará todas as coisas. Então, se nós tivermos compromisso com Deus, se nós o priorizarmos, o colocarmos em primeiro lugar em nossa vida e o adorarmos de todo o coração, sermos obedientes, sinceros de coração para Ele, com certeza Ele nos abençoará. Mas se formos para a igreja, ficarmos de braços cruzados, a boca fechada, só assistindo,
Não é cinema, não é teatro. Nós vamos à igreja para adorar, para render toda a honra, glória, adoração ao único Deus que é digno de louvor e adoração. E não vamos também depois reclamar, como fez esse jovem da história, que eu resumi mais ou menos o que eu tinha em minha mente. Nós temos que sempre ser gratos a Ele e o adorarmos por tudo, porque com certeza Ele nos concede bem mais do que nós merecemos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E eu quero lançar nessa noite o desafio, já que é o propósito de estarmos aqui, lançar o desafio para as minhas amigas do Face, para que elas possam também lançar a palavra através de um vídeo, e se não o fizerem, deverão me presentear com uma Bíblia. Eu tenho poucas Bíblias, eu tenho muitas Bíblias, mas se aquelas se por acaso umas de minhas amigas não fizeram Face, deverá me dar uma Bíblia e eu estarei doando a alguém que não tenha, logicamente. Eu quero lançar este convite a Claudete, a Eliane e a Simone. As três são aqui do norte da ilha da Vargem Grande, da igreja da Vargem Grande. Espero o vídeo de vocês. Um beijinho e Deus abençoe.